Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e a possibilidade da Rússia agora declarar guerra à Ucrânia. Vamos entender o que isso significa. Essas notícias foram sugeridas por o glorioso Tumbi, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto mesmo, eu queria só destacar uma curiosidade. Isso daqui é a fila de gente nos Correios de Kiev para comprar aquele selozinho que tem o cara fazendo um sinal lá do Go F Yourself, ou seja, vai CF, navio militar russo, né, na Ilha das Cobras, aquele negócio. Vocês lembram, o governo ucraniano lançou esse selo alguns dias atrás e poucos dias depois o navio que fez isso acabou afundando, foi afundado pelos torpedos Neptuno ucranianos, né? Então o selo está fazendo um enorme sucesso, esse selozinho aqui. A Olga Tokariuk, que colocou esse tweet, falou que ela foi lá, ficou na fila um tempão e não conseguiu. A pessoa que estava na frente dela comprou o último selo, daí ela fotografou o selo, e já tem movimento na internet do pessoal querendo que esse selo seja vendido internacionalmente, que os Correios da Ucrânia disponibilizem esse selo internacionalmente, mas por enquanto eles não estão conseguindo atender nem a demanda interna. Quem sabe, num futuro próximo, a gente pode comprar o selo aqui de outros lugares também, né? Enfim, vamos à parte menos alegre da coisa, né? Na situação militar, então, não teve grandes alterações, vocês podem ver aqui, não teve nenhuma grande avanço, teve, lógico, sempre tem alguma mudança, mas nada significativo. O ponto que continua muito preocupante é Mariupol, como vocês podem ver, está cada vez mais vermelho aqui. No momento que eles conseguiram fazer essa separação, como eu falei para vocês, isso é uma sentença de morte aqui. Infelizmente, Mariupol não deve durar mais muito tempo, né? Infelizmente, sinceramente, eu fico me perguntando assim, caramba, as forças ucranianas não estão vendo a importância de manter Mariupol, porque realmente eles têm que fazer algum esforço para isso, né? É complicado, eu imagino, o pessoal estrategista lá tem muito mais informação do que a gente tem aqui, então eles devem estar tomando a decisão certa, mas não tenha dúvida, é uma perda muito grande isso daí, principalmente porque você já tem aqui o caso da Rússia querendo usar isso como motivo para encerrar a guerra. Olha só o que está falando aqui o Peskov, né? O Peskov é o porta-voz do governo russo. Ele falou que o principal objetivo da operação especial no Donbás, que é o que eles estão chamando isso, para a Rússia isso não é uma guerra, eles estão chamando de operação especial e coisa e tal. O principal objetivo, antes, eles chegaram lá querendo tomar Kiev, né? Aí desistiram, não conseguiram. Falaram em tomar o Donbás, mas como eu estou falando para vocês, as 2 semanas que eu falei para vocês que seriam cruciais, eles não conseguiram avançar nada e, ao contrário, perderam o navio deles. Então, não estão conseguindo fazer grandes coisas, grandes avanços, não. Então, talvez eles estejam reduzindo ainda mais o escopo dessa guerra. Daqui a pouco você vai ver o pessoal russo aí falando, os amigos dos russos aqui no Brasil falando, não, mas esse era o plano desde o início, a gente falou que ia tomar Donbás, mas na verdade queria dizer que ia tomar Mariupol só e pronto, acabou, e ganhamos, Rússia ganhou a guerra, olha que maravilha, tomamos Mariupol. Olha, que eu não duvido nada disso acontecer, tá vendo que ele já está dizendo aqui que na verdade o objetivo é acabar com os batalhões nacionalistas ucranianos. Batalhão nacionalista ucraniano é o batalhão Azov, que fica em Mariupol, que está defendendo Mariupol. É uma das forças ucranianas defendendo Mariupol, né? Então, ou seja, tudo indica que a Rússia está ainda diminuindo mais ainda o escopo do que ela chama de sucesso, porque é a única coisa que parece que ela vai levar desse negócio todo, né? De qualquer forma, é uma perda grande. Perder Mariupol é uma perda enorme para a Ucrânia. Até porque aquilo que eu falei para vocês, os russos, ganhando Mariupol, eles podem entrar numa estratégia de tentar parar onde estão e tentar pegar todo esse território, ou manter o máximo desse território para eles, como fizeram aqui no Donbás, mantendo a região separatista aqui, né? Vão conseguir? Eu acho pouco provável, mas que é uma estratégia de saída para eles, Como eu falei para vocês, o mais importante para a Rússia nesse momento é tentar, na verdade, essa operação especial do Donbás já é a Operação Salvar a Cara, ou seja, eles precisam dar um jeito de dizer que ganharam, que não foi uma tragédia completa, porque está dando muito na pinta a essa altura do campeonato, né? E
curiosamente, não é só isso, né? O que está acontecendo também? Você está tendo, além de terem perdido muitos soldados, perdido muito equipamento, a Rússia também está tendo um problema de moral nas tropas enormes, que, por exemplo, você quer ter um movimento nas redes sociais que está rolando lá na Rússia, o pessoal mostrando o carimbinho na caderneta militar deles, que eles se recusaram a participar da... Está dizendo aqui, o que está escrito aqui, ó, os soldados evadiram a performance militar de tarefas militares, se recusando a entrar em serviço e com missões de combate como parte das forças principais de um grupo tático durante a operação especial militar. Ou seja, basicamente eles estão só carimbando isso porque um monte de gente não quer, se recusa a entrar em combate na Ucrânia. E aí, meu amigo? Bom, por enquanto é só esse carimbinho, mas isso é uma coisa que está preocupando os russos, porque, na verdade, como eu falei, não é só o pessoal que não quer entrar, o pessoal que está lá não quer ficar também. Essa guerra, por incrível que pareça, a Rússia perdeu a guerra da informação. Sim, eu sei, aqui no Brasil a gente vê um pessoal lunático aí falando que não, que a Rússia está ganhando, não sei o que lá e coisa e tal, mas é aquele negócio, isso é a cara da derrota, é só você ver que esse pessoal é uma minoria bem pequena, né? Enfim, e daí tem um outro rumor não confirmado de que a Rússia está preparando para formalmente declarar guerra contra a Ucrânia em resposta ao afundamento do navio russo, o Moskva, né? Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui, o que seria a vantagem? Né? Para a Rússia, em tese, ela não declarou guerra contra a Ucrânia, falou só sobre uma operação especial militar na Ucrânia, né? A gente sabe que não, que é uma guerra, estão matando um monte de gente, um monte de absurdos que está tendo lá, mas para eles não declararam guerra ainda. E isso gera um problema, como eu falei para vocês, né, que eles não conseguem, por exemplo, obrigar as pessoas a servirem, né? Eles não podem obrigar, porque pela lei russa, é a mesma lei na maior parte dos países, deserção pode ser punida até com a morte, mas só em caso de guerra. E se não está em guerra, não é deserção, né? Você pode até punir a pessoa, mas não vai ser, não pode matar a pessoa. Então, ou seja, isso daqui permitiria ela declarar guerra, permitiria ela forçar as pessoas a se alistarem e também convocar os outros países do CSTO, que é meio que a OTAN da Rússia que sobrou agora, mas não é nada significativo. É Bielorrússia, Cazaquistão e mais uma meia dúzia de países ali. Enfim, não faria tanta diferença assim nessa guerra, mas a Rússia declarar guerra, ela poderia oficialmente solicitar o apoio desses países, né? E aí entra essa coisa curiosa, né? Porque talvez seja realmente verdadeiro isso, que a Rússia vai declarar guerra. Aí você pode até pensar assim, poxa, mas declarar guerra pode estar em conflito com esse outra coisa aqui. Se eles estão dizendo que o objetivo agora é só tomar Mariupol, e eles estão realmente quase tomando Mariupol, por que declarar guerra agora para trazer gente, coisa e tal, não sei o que lá? Bom, é aquele negócio, na verdade eles podem fazer isso tudo como um grande esquema de propaganda, dizer que, por exemplo, declaramos guerra porque os ucranianos afundaram o nosso navio, e agora é para valer, agora é guerra para valer, não sei o que lá. E aí começa a coisa, e logo em seguida toma Mariupol e fala, tá vendo? No que foi para valer, quando a gente começou a guerra mesmo, a gente ganhou dos ucranianos em 3 dias, tá vendo? Assim, não aguentam nada, não sei o que lá. Ou seja, seria uma forma de tentar sair dessa aí com um mínimo de dignidade, né? Como eu já falei para vocês há muito tempo, a preocupação dos russos não é mais a Ucrânia, é a própria Rússia agora, né? E tem coisas que indicam para isso também. Por exemplo, o Cazaquistão acabou de dizer que não vai ter a parada de 9 de maio lá no Cazaquistão. A parada de 9 de maio acontece em todas as repúblicas soviéticas, ou ex-repúblicas soviéticas, porque é a comemoração da vitória sobre os nazistas e coisa e tal. É uma espécie de 7 de setembro lá, né? Tem aquele desfile militar e coisa e tal. E não vai ter esse ano, porque, segundo eles, as Forças Armadas têm que estar preparando para estar prontas para combate. E aí a Érica Maratti, que está tweetando isso, está falando isso como se eles estão talvez com medo de revolução no próprio Cazaquistão, ou seja, do pessoal do Cazaquistão querer se separar da Rússia e ter que estar pronto para tropas russas. Mas, dado a informação de que pode ser a declaração de guerra, pode ser isso também, que na verdade essas tropas vão ser chamadas no âmbito do CSTO para ajudar na Ucrânia, né? Não dá para saber ainda.
Agora, uma outra coisa que é muito curiosa é a posição da Bielorrússia. O Cazaquistão também tem essa vontade de sair da influência russa, né? A gente viu os protestos no Cazaquistão no início do ano. Mas aqui também na Bielorrússia isso é muito maior. A Bielorrússia já há muito tempo quer se livrar do Lukashenko e desses fantoches de Moscou que eles colocam lá, né? E aqui mostra a quantidade de voluntários bielorrussos lutando do lado da Ucrânia com as forças ucranianas. Então, é um reforço grande e mostra um caso bastante clássico em que você tem um país, a Bielorrússia, em que você tem um governo que é favorável a Moscou, mas a população não gosta desse governo. A população foge, quer lutar pela liberdade. Os bielorrussos têm a mesma briga, a mesma luta que os ucranianos, para se livrar da influência russa e se ligar mais à Europa, mais ao mundo livre, né? Os ucranianos conseguiram isso mais cedo, em 2014, os bielorrussos ainda não. O Lukashenko chegou a balançar no início de 2020, mas aí Putin mandou tropas para lá e segurou a coisa. Mas realmente eles não têm controle sobre o exército ucraniano. Tem vários soldados ucranianos se alistando como voluntários nas tropas da Ucrânia, né? E a gente já falou sobre isso aqui também, mas é bom de relembrar que continua o movimento de sabotagem das ferrovias lá na Bielorrússia. Isso é feito desde o início da guerra. O pessoal que trabalha na ferrovia ou outras pessoas sabotam de propósito essas ferrovias para evitar o uso delas pelos russos. Não tenha dúvida nenhuma que o governo da Bielorrússia é favorável à Rússia, não tenha dúvida. O Lukashenko é amiguinho do Putin. Mas o povo da Bielorrússia, meu amigo, está muito mais do lado da Ucrânia do que de qualquer outra forma, né? E por isso que é uma coisa complicada, porque com o CSTO, em tese, a Rússia pode exigir que a Bielorrússia entre nessa guerra, se ela declarar guerra. Como que ela vai fazer isso? Na verdade, se ela fizer isso, está mais arriscado gerar um golpe na Bielorrússia de militares insatisfeitos, preferindo derrubar o Lukashenko, renegar esse pacto com a Rússia e ficar neutro ou até ajudar a Ucrânia nessa história, né? Porque é lógico que teria represália dos russos nesse caso, não tenha dúvida, mas o que acontece nessa situação? Está todo mundo vendo que a Rússia é um urso de papel. No final das contas, perdeu-se muito daquela visão da Rússia como uma terrível força militar. Na prática, é só colecionar derrota, né? Enfim, essa é a situação, ou seja, é possível sim, eu acredito sim que a Rússia declare guerra formalmente, justamente pela questão de convocar reservistas, convocar soldados, ela está precisando disso, né? Se isso vai ser bom ou não, eu não sei, mas é uma coisa que realmente é uma alternativa que ela faz, e se ela fizer isso, ela vai certamente ganhar alguma força nessa guerra. Por outro lado, a situação lá na Ucrânia, na opinião pública, pode ficar muito ruim, né? O fato é que, para justificar todas essas derrotas, o discurso que existe agora na Rússia é: ah, mas a gente está lutando contra a OTAN, não estamos lutando contra a Ucrânia. A OTAN está armando os ucranianos e coisa e tal. E isso é uma lorota, é lógico, estão lutando contra a Ucrânia. Sim, a OTAN está enviando armas para a Ucrânia, mas isso é uma pequena fração das armas necessárias. No final das contas, a maior parte do esforço militar é da Ucrânia mesmo, estão perdendo para a Ucrânia. A Rússia está dizendo que está brigando com a NATO porque quer salvar a cara, quer dizer que, não, olha só, é porque a gente está brigando com a OTAN, estamos brigando com o Ocidente, coisa e tal. O Putin faz um negócio, dá uma atacada ali na Lituânia ou na Polônia para você ver o que é a OTAN de fato. Entra em guerra com eles mesmo para você ver a diferença. Depois de amanhã, o pessoal vai estar tirando foto lá na Praça Vermelha, lá, foto turística, os soldados da OTAN vão estar tirando foto turística na Praça Vermelha. Enfim, é uma palhaçada, lógico, é desculpa, é aquilo que eu falei para vocês. Todo o esforço russo agora é para salvar a cara deles, né? Bom, e a situação está complicada também lá na Rússia, né? A gente já tinha falado sobre o ataque cardíaco extremamente suspeito do Shoigu. O Shoigu é o ministro da defesa do Putin, é outro aliado muito forte do Putin, estava do lado dele esse tempo todo, no início da guerra, aparecia em tudo quanto é lugar, de repente sumiu, ninguém mais viu o cara. Aí apareceu um videozinho dele lá discutindo na reunião e coisa e tal, mas ele não falou nada, não abriu a boca. Tem gente suspeitando que seja um vídeo antigo, ou um vídeo editado, ou alguma coisa assim. O fato é que parece que ele ainda está se recuperando do ataque cardíaco e que, para ser tão sério assim, não poderia ser de causas naturais, segundo diz aqui um outro russo, o Leonid Nevzlin, que é um empresário que saiu da Rússia, né?
e, segundo ele também, 20 outros generais foram presos nessa guerra, acusados de não fazer as coisas corretamente, não conseguir os objetivos, sei lá, né? É aquele problema que a gente falou lá no início, já faz bastante tempo isso, sobre a questão que sempre existe na cabeça do ditador, o dilema entre fracasso e traição, né? Ou seja, aquele general não conseguiu fazer a campanha dele porque ele fracassou, ele tentou fazer o máximo, fez o melhor possível, mas não conseguiu, deu errado. Ou ele te traiu e ele não usou, na verdade, toda a capacidade, ou ele perdeu de propósito e coisa e tal, né? O ditador não tem como evitar esse tipo de coisa, por quê? Porque ele sabe que manda puramente pela força. As pessoas não querem, de fato, obedecer ele. Elas obedecem por medo de represália. Então ele nunca tem como distinguir o fracasso da traição. E daí acaba com esse negócio de prender. Os generais realmente foram traidores e coisa e tal, como ele está dizendo aqui, ou simplesmente, né, falharam, né, não conseguiram, a Ucrânia resistiu. Enfim, é um dilema que está enfraquecendo a Rússia nesse caso também, porque você começa a ver essa caça às bruxas, um monte de gente importante sendo presa, sumindo. Então ele não descarta o fato do Shoigu tá na verdade preso, ou seja, ele está sendo culpado também pelo que está acontecendo, pela corrupção no exército russo. Enfim, e lógico, né, a Rússia está falando esse negócio de que não estamos lutando contra a OTAN e coisa e tal, e advertiu Washington para parar de armar Kiev e coisa e tal. Haverá consequências imprevisíveis, né, esse negócio todo, mas a gente sabe que não tem como fazer nada, não tem nada que a Rússia possa fazer de fato. Esse negócio de usar arma nuclear seria uma jogada muito fora do esperado, e tudo leva a crer que levaria, na verdade, à destruição da Rússia, muito mais do que da Ucrânia, propriamente dito. Então, no final das contas, é só bravata do Putin mesmo, esse negócio de falar que não pode dar arma, que não sei o que lá. Mas você lembra que a gente falou aqui sobre uma carta daquele analista do FSB que dizia exatamente isso, que um dos planos da Rússia era comprar guerra com a OTAN para justificar a situação na Ucrânia. Então, ou seja, para desviar a atenção da derrota na Ucrânia, entrariam em guerra com a OTAN. E como é que fariam isso? Eles fariam justamente essa provocação de que, não, colocar armas na Ucrânia é o mesmo que declarar guerra. E aí, no que está declarada guerra contra a OTAN, isso justificaria a Rússia lançar alguma ofensiva em algum lugar, ser repelida, mas aí poderia ter a história dentro de casa de que lutou contra a OTAN e coisa e tal, e eventualmente pode até fazer alguma crueldade com outros países aí. Vamos ver se vão fazer isso. Eu acho pouco provável, tá? E bom, um outro item final aqui que eu tenho avisado desde o início também. Bolsonaro ficou em cima do muro. Aí um monte de gente que não temos que ficar em cima do muro mesmo. Essa guerra não é nossa, é lá longe. Deixa eles resolverem lá, nós precisamos de fertilizante, não sei o que lá, e coisa e tal. Os Estados Unidos está falando, não vamos ficar indiferente aos países que estão em cima do muro. E quando eles falam isso, não é só eles não, é a Europa também. E se você acha que o Brasil perde muito deixando de vender e comprar coisas da Rússia, espera até você ver o quanto a gente perde deixando de comprar e vender coisa para Estados Unidos e Europa. É muito mais, é muito pior. Não só é muito mais dinheiro, como no final das contas, coisas muito mais significativas para a gente, tecnologia, software, esse tipo de coisa é muito mais importante do que petróleo, fertilizante, esse tipo de coisa, no final das contas. Petróleo e fertilizante, bem ou mal, tem um monte por aí. Chip, esse tipo de coisa, meu amigo, só esse pessoal que produz. Se não for de lá que você vai comprar, você não vai comprar de ninguém. Então, no final das contas, essa ameaça é uma ameaça que vai chegar uma hora, a gente sabe que vai chegar, e é o que eu avisei. É uma besteira, é um erro enorme essa posição do Bolsonaro de ficar em cima do muro, de não vamos nos meter e coisa. Pior ainda, né? O Bolsonaro no início chegou a falar que, que o comediante da Ucrânia, não sei o que lá, fazendo pouco do presidente ucraniano, o que é um absurdo completo, é uma coisa que realmente não tem lógica nenhuma, e isso aí está arriscado levar a gente para o lado ruim da coisa, para o lado negro da força. Cuidado. O pessoal fica nessa história dessa autoilusão de que, não, o Ocidente está em decadência, o dólar está acabando. E tudo isso eu concordo, é verdade. O dólar está em decadência, o Ocidente está em decadência, não tenho dúvida nenhuma.
O erro desse pessoal é julgar que essa coisa vai ser rápida, que vai acabar agora. Não, meu amigo, isso aqui é um processo que ainda vai levar muito tempo. Durante muito tempo eles ainda vão estar no poder. Não vai ser por hora. E quando caírem, vão cair para alguma coisa ainda mais livre do que o que é os Estados Unidos hoje, porque é isso que derrota essas grandes potências, é isso que causa o fim dos ciclos e o início de um novo ciclo econômico, é mais liberdade, não menos. Ninguém confia na Rússia, ninguém confia na China. O pessoal falou, não, que vai usar yuan para comprar petróleo, não sei o que lá, pode até ser, pode até usar, mas ninguém confia na moeda chinesa, porque a qualquer momento o governo chinês, como é uma ditadura, pode fazer o que tiver vontade e daí ferrar todo mundo, né? Os Estados Unidos faz isso também. Faz, mas é muito mais restrito. Sempre teve muito mais controle justamente porque tem oposição, porque tem discussão, porque tem coisas abertas, enfim. Está em decadência? Está, mas ainda não é para agora não. E o Brasil devia prestar muita atenção nisso, para não ficar do lado errado da história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.